Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de review aqui do canal Tutoriais. Meu nome é Otacílio e eu estarei com você neste vídeo, beleza? Nesse tutorial, na realidade neste review, nós iremos fazer o review desse equipamento aqui, né? É um vídeo switcher da Feelworld, né? Live Pro L1. Se o vídeo ficar muito longo, você pode acelerar este vídeo ou então utilizar os capítulos para achar o conteúdo de interesse, beleza? Então vamos aqui ao nosso review. Bem, aqui já está o equipamento desempacotado, a gente não vai fazer o unbox, né? Aquele tradicional desempacotamento do equipamento, mas eu vou mostrar aqui a caixa original dele, tá? Vou tirar aqui o zoom um pouco aqui da câmera, e aqui nós temos a caixa, e dentro da caixa, além de vir o vídeo switcher, deixa eu abrir aqui direitinho, né? Vem um manual, né? Ele vem envolto desse plástico aqui, e vem a lista o pacote de lixo, né? Que é a lista do pacote, que vem dentro do pacote, e nós podemos ver que vem o switcher, o adaptador de energia, o manual e o cabo USB, tá? O adaptador de energia vem aqui dentro, né? Nessa parte aqui. E por falar em adaptador de energia, né? Vou mostrar ele aqui para você. Essa fonte, né, de 12 volts, ele tem uma potência ali de 18 watts, né, e ele é um bivolt de 100 a 224 volts, né, muito bom ser dessa forma, né. Ele tem esse plug aqui desconectável, né, você pode desconectar e colocar um plug de sua região. No Brasil, é esse plug aqui, né, que é o mesmo plug lá da Europa. Então, vamos aqui trabalhar no nosso vídeo switcher, tá? Se você tiver interesse em comprar esse equipamento, na descrição deste vídeo, nós temos um link para você comprar de uma fonte segura, tá? O valor, atualmente, em dezembro de 2021, está R$ 1.700. É uma boa aquisição para, por exemplo, produções menores, tá? Se você quiser fazer uma produção com mais de uma câmera, esse equipamento é muito bom, principalmente para ser utilizado em igrejas ou então eventos corporativos que não precisam de tantos recursos assim, tá? Então vamos aqui para o review. Primeiramente nós temos aqui a frente do equipamento, nós temos alguns botões, né? Esses botões aqui são para selecionar a câmera. Nós temos aqui esse deslizante que nós vamos chamar ele de T-bar. Nós temos aqui o visor, onde nós iremos ver a previsualização das câmeras, as fontes de vídeo, e também temos alguns botões aqui, né? Temos esse botão seletor, ele é clicável, e temos aqui o botão de volume, ele também é clicável, tá? Temos aqui as configurações para você entrar no setup, esse botão para entrar no setup, e para você selecionar efeitos, por exemplo, Picture in Picture, enfim. Nós iremos ver isso aqui mais lá na frente, beleza? Aqui do lado nós temos a entrada de rede para você controlar esse equipamento por computador, mas nós não iremos ver isso nesse vídeo. Também temos a saída USB para você jogar a imagem que você está gerando aqui no switcher para um computador, né? Para você capturar, por exemplo, via OBS. E nós temos aqui a entrada de áudio e a saída de fone de ouvido, por exemplo, né? Aqui do lado, nós temos as entradas de vídeo, por exemplo, 4 entradas HDMI e uma saída que pode servir tanto como saída principal ou então de previsualização, beleza? E nós temos aqui também a conexão com a fonte de energia, tá? O adaptador de energia. Bem, o equipamento ele é feito todo de plástico, né? Pelo valor dele não poderia ser diferente, né? Mas enfim, é bom você saber que esse chassi é feito de plástico, tá? Bem, a minha opinião sobre esse equipamento se você for utilizar com pequenas produções, pagar os R$ 1.700 vale a pena. Mas se você for trabalhar com uma produção um pouco mais elaborada, você tem que partir para um outro switcher, beleza? Mas para pequenas produções, por exemplo, lives de igreja, eventos corporativos, como eu já falei, esse equipamento vale muito, tranquilo? Então, vamos começar ligando esse equipamento aqui, tá? Com a nossa fonte. Então, eu vou primeiramente pegar aqui a minha fonte, ó. Tem aqui
a entrada dela, que é característica da marca FeelWorld. Ele é rosqueado. Se você, por exemplo, pegar uma outra fonte com o mesmo tipo de entrada, você não vai conseguir ligar o equipamento, porque ele tem que estar bem fixo, tá? Então, eu vou conectar aqui, ó. Conectei. E eu tenho que rosquear. Pronto. Está rosqueado. E agora basta apenas pegar isso aqui e ligar numa fonte de energia. Então, deixa eu ligar aqui para vocês. Então, pronto, liguei e ele já iniciou ali, né, o visorzinho. É só. Está iniciando. Vamos lá. Primeiro ponto do equipamento. A gente conseguiu ligar, né? Mas para desligar, infelizmente, ele não tem o botão on-off. Você tem que puxar a fonte aqui. E isso é muito chato, tá? Você não consegue fazer esse shutdown, né, do equipamento com o botão. Você sempre vai ter que puxar a fonte de energia. E isso é muito chato. Então, nós temos aqui as nossas entradas de vídeo, né? 1, 2, 3, 4. Somente a 1 está piscando e a 3 aqui está em vermelho. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso, tá? Então, eu vou começar logo aqui dando um zoom nessa telinha aqui, tá? Que nós teremos a previsualização da entrada 1, entrada 2, entrada 3 e entrada 4. Vai aparecer uma miniatura. E isso é um ponto super positivo para esse equipamento, tá? Ele já traz em si um monitor das imagens, tá? Você não vai precisar, por exemplo, carregar um monitor para um lado e para o outro, mas eu recomendo sempre que você leve um monitor para fazer o monitoramento das imagens com melhor precisão, tá? Então eu vou tirar aqui, detalhe, perceba que cada miniatura tem uma cor. Por exemplo, temos aqui na entrada 1 ele está em amarelo, na entrada 3 em vermelho, na 2 e na 4 está verde. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, porque é importantíssimo esse detalhe. Então, eu vou tirar aqui um pouco mais o zoom, né? E vamos agora inserir a nossa primeira fonte de vídeo, que é a imagem que você tá vendo, tá? A imagem da minha câmera. Então, eu vou pegar aqui, ó, o cabo HDMI normal e vou conectar na entrada 1. Deixa eu selecionar aqui a entrada 2, deixar ela piscando. Perceba aqui que esse botão com o número 1, ele deixou de ser verde e apagou, né? Então, eu vou conectar aqui a nossa primeira entrada e você pode já ver ali que já apareceu uma miniatura e o botão aqui, número 1 da primeira imagem, né, da primeira câmera, ficou verde, indicando pra gente que essa fonte de vídeo tem imagem, tem sinal, beleza? Deixa eu dar um zoom ali para você, ó. Você pode ver, né, que nós temos ali já a primeira imagem, né? Deixa eu tirar o zoom mais aqui, né? Olha, minha mão ali, meu dedinho, ó. Massa. Então, pronto. E agora vamos inserir no nosso equipamento a saída, né, HDMI, né? Vamos conectar aqui, ó, no HDMI out, tá? Então, beleza. Depois que nós inserimos aqui o HDMI na saída do switcher, nós vamos mostrar para vocês como é a saída de previsualização do switcher. Então, tá aí, essa é a nossa saída de previsualização do switcher. Nós temos alguns quadrados aí, né, que eles vão sendo preenchidos à medida que nós vamos inserindo mais fontes de vídeo no switcher, beleza? No momento ali, nós só temos a HDMI, a entrada número 1, tá? Então, eu vou mostrar para você como é a imagem final do nosso vídeo switcher, tá? Eu vou voltar aqui para a imagem da minha câmera, para mostrar aqui para vocês como é que nós fazemos isso, né? Vou dar um zoom aqui no display. Vou entrar aqui no setup, vou até HDMI, dar um clique e em Output, ao invés de colocar Preview, eu vou colocar PGM, que é a função de programa, tá? Função de programa, vamos chamar de saída principal, né? Beleza? Agora nós temos o Video Switcher programado para que na saída HDMI saia a saída de programa, tá? A imagem final que nós iremos capturar. Então, eu vou mudar aqui para o Video Switcher.
A imagem está preta porque a saída que está selecionada no nosso switcher é a saída número 3 e essa saída não tem fonte de vídeo. Mas quando eu mexo aqui na ativar, ó, né, nós temos aí a saída principal, tá? Essa aí é a imagem final do nosso vídeo switcher. Então eu vou fazer somente uma transição entre a imagem da minha câmera e a imagem do switcher, tá? Essa é a imagem do switcher e agora a imagem da câmera, né? Se você conseguir ver, tem somente uma pequena diferença de cor. Vou mostrar aqui para vocês, ó, essa é a imagem da minha câmera e agora a imagem do switcher, né? Então, a qualidade final de imagem desse equipamento é excelente. E anota aí, esse é um ponto super positivo, tá? A qualidade de imagem é excelente, não deixando nada a desejar. Beleza? Então, a partir de agora, vamos inserir as outras fontes de vídeo. Beleza? Então, vamos pegar aqui um outro cabo HDMI, né? Uma outra fonte de vídeo. Vou inserir aqui na entrada 2. Né? E já vou logo inserindo logo as outras imagens, tá? Eu vou colocar aqui a visualização em preview. Então pronto, tá aí a visualização em preview e eu vou inserir todas as imagens, tá? Tem aqui outra fonte de vídeo, número 3. E a fonte de vídeo número 4. Eu vou colocar uma imagem aqui, um vídeo para rodar em cada fonte de vídeo dessa, tá bem? Então nós temos aí todas as imagens já preenchidas, beleza? Já inseridas. Vou voltar agora para a imagem da minha câmera, a câmera principal, só para mostrar um pequeno detalhe do equipamento, beleza? Aqui no fundo dele, ó, na realidade do lado de cada entrada, ele vai me dar a informação de quais fontes de imagem, quais fontes de vídeo estão ativas. Na realidade estão inseridas, né? Tem um LED em cada um. E isso é bem interessante para sabermos quais entradas estão funcionando. Então, somente essa informação aí para você. Beleza? E agora sim, vamos trabalhar já com a questão de transição de imagens. Nós temos aqui, né, a imagem 1, a fonte 1, a fonte 2, fonte 3 e fonte 4. Quando a imagem está, na realidade, quando o botão está cinza, sem piscar, é porque essa fonte de vídeo não está conectada, beleza? Quando ela está verde, quer dizer que ela é uma fonte ativa, tranquilo? Quando ela está verde piscando, quer dizer que essa fonte de vídeo está preparada para ser a próxima a ser exibida, beleza? E quando ela está em vermelho, por exemplo aqui no 2, ó, está em vermelho, quer dizer que ela está atualmente transmitido para o programa, beleza? A imagem final, tá? Então, primeiramente eu vou agora mostrar a imagem do vídeo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a saída mesmo, a saída de programa, para facilitar. Então, nós temos aí a imagem 2 e quando mexemos aqui em ativar, ele faz uma transição para a imagem 3, né? Quando nós voltamos, então ele foi ali para a imagem 2, tá? Então, eu vou aqui para a imagem 1, eu vou selecionar, voltar aqui para a minha câmera. Eu vou selecionar aqui, ó, a próxima imagem a ser exibida é a imagem 1, tá? Então, quando eu passar para cá, ele vai ficar em vermelho, beleza? E a imagem 2 ficou piscando. É interessante você entender essa forma aqui, como funciona, tá? Então, é dessa forma que você faz a seleção de câmera. É bem simples, não tem nenhum segredo em você fazer esse corte, essa seleção, beleza? Tranquilo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como aparece esse tipo de seleção lá no Preview. Então, vou aqui em HDMI e vou colocar em Preview e nós temos aqui agora a imagem do nosso Preview. Então, nós temos aí todas as imagens, só lembrando que a imagem da minha câmera, a imagem que está aparecendo ali é a minha mão, tá?
E se você perceber nessa imagem aí de preview, nós temos algumas características nela, né? A primeira característica a ser observada é a inscrição PST, tá? Essa inscrição PST, que eu não sei dizer o que é que ela literalmente significa, né? Mas praticamente ela significa que a imagem, né, que está à esquerda, ela está preparada para ser exibida. E no lado dela, né, no lado direito, nós temos uma outra imagem e acima dela está escrito PGM, que é a imagem que está sendo transmitida no programa, a imagem final, beleza? É importante você saber isso. A imagem que está, a fonte de vídeo que está em PST é a imagem que está preparada para ir para a PGM, tranquilo? Então, quando eu altero aqui, ó, o T-bar, eu faço essa troca e é muito importante, né? Logo abaixo nós temos as miniaturas da entrada 1, da entrada 2, da entrada 3 e da entrada 4. Você pode ver que na entrada 1 está uma moldurazinha em vermelho, indicando que essa imagem está no programa. Ao lado, na imagem 2, nós temos uma bordazinha amarela, indicando que ela está em PST, que ela está preparada para ir para o programa, beleza? E nas outras imagens, elas estão somente com a moldura verde, dizendo que há sinal de vídeo nas entradas, tá? Então, eu vou selecionar ali a imagem 3, ó, fonte de vídeo 3, e o amarelinho vai para a miniatura 3, tá? Então, quando a gente faz aqui o T-bar, olha só, a gente faz essa transição. Então, vamos ali para 4, nessas imagens da borboleta, e nós colocamos ali para a imagem que vai para o programa. Olha só, deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês, bem rapidinho. Então, tá aí a PMG, a saída final. Vou colocar aqui da 4 para 3, mexer aqui, né, na T-bar. Ela faz essa transiçãozinha. Eu vou colocar da 3 para 2. E da 2 para 1, que é a minha câmera. Beleza? Então, você faz toda essa questão de transição de imagem dessa forma. Bem simples, bem fácil, sem nenhuma preocupação. Então, pessoal, o próximo passo é trabalhar com o áudio. E eu vou ser bem sincero. Apesar da qualidade de vídeo desse equipamento ser espetacular, o gerenciamento de áudio não é. E isso é um ponto fraco desse equipamento, tá? Então, saiba que você vai ter um pouquinho de trabalho para gerenciar os áudios das entradas de vídeo, beleza? Você não consegue, por exemplo, fazer uma mistura das entradas de vídeo, né, com áudio, beleza? Você não consegue fazer essa mistura. Funciona da seguinte forma: nós temos 4 entradas, mas você só consegue ativar uma por vez. E isso é muito chato, porque se eu quisesse, por exemplo, mixar a entrada 1 com a entrada 2, eu não consigo. Ou eu somente coloco o áudio da entrada 1, ou então somente o áudio da entrada 2. Mas eu não consigo fazer uma gradação do volume de cada entrada. Isso é muito chato. Então, eu só vou conseguir trabalhar com uma entrada por vez, beleza? Então, vou dar um zoom aqui no nosso display, né, do nosso switcher. Então, vou ajustar aqui a tela, né? Eu quero pegar esses 2 botões aqui. Vou tocar aqui no menu. Vou até áudio. E nós temos aqui, por exemplo, a primeira opção que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é áudio bar, tá? Eu vou deixar off para você ver só um pequeno detalhe, tá? Vou voltar aqui para HDMI. Vou colocar aqui em preview. E perceba que as imagens elas são basicamente limpas, né? Não tem nenhuma informação ali na PST, nem na PGM, a imagem pura e simples. Nem nas miniaturas tem alguma informação, tá? Então, eu vou voltar aqui no preview, vou até áudio. Deixa eu colocar aqui a imagem da câmera. Vou até aqui áudio. E em áudio bar eu vou colocar
on, beleza? Então, vou voltar aqui para a imagem do preview. E agora, se você perceber, cada imagem tem uma barra de áudio para mostrar os níveis de áudio, tá? Isso é bem interessante para você ver como é que está saindo o áudio em cada fonte de vídeo, tranquilo? Então, eu vou voltar aqui para a minha imagem da câmera, vou tocar aqui menu novamente, eu vou até áudio. E aqui nós temos algumas informações. Por exemplo, né, em fonte, nós temos embed, nós podemos colocar também external, temos input 1, input 2, 3 e 4. Então, nós podemos selecionar essas opções, né? São 6 opções, embed, external e 1, 2, 3 e 4. Até esse momento, você só ouviu a captura de áudio da minha câmera, beleza? Então, a partir de agora, você vai ouvir o som da minha voz sendo capturado pelo switcher, tá? Então, a partir de agora, você está ouvindo a minha voz sendo capturada através do switcher, tá? Através desse equipamento aqui. Você pode ver que tem uma qualidade boa, dá para fazer transmissões sem nenhum problema, beleza? Então agora eu vou para a câmera 3, deixa eu botar aqui o T-Bar. Então agora você está ouvindo a minha voz sendo capturada pela câmera e eu vou aumentar aqui o volume da fonte 3, beleza? Então eu vou aumentar aqui um pouco. E agora você está ouvindo o sinal de áudio da fonte 3, beleza? Então, vou diminuir aqui a fonte 3. Vou voltar aqui agora para a imagem da minha câmera. Então, você viu que não é tão simples a questão do áudio aqui nesse equipamento, tá? Você não consegue fazer uma mixagem das fontes de áudio, tá? Você não consegue fazer essa mixagem. Ou seja, você vai ter somente um sinal por vez. Na gravação desse vídeo aqui está sendo um pouco difícil desse gerenciamento, porque a gente está se confundindo muito aqui, tá? Mas a gente entendeu como é que funciona a questão do gerenciamento de entradas, tá? Então, eu vou deixar somente o meu áudio mesmo na câmera para você entender como é que funciona essa dinâmica de gerenciamento de áudio aqui, tá? Você já viu que a qualidade de áudio é relativamente boa, tá? Não é aquela coisa absurda, que é áudio bom, mas é um áudio com qualidade muito boa, dá para fazer as lives sem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui em menu, vou até aqui em áudio, vou acessar aqui a opção e em fonte nós temos, já passei isso aqui para vocês, temos embed, external, input 1, input 2, input 3 e input 4. Vou explicar para você cada opção dessas. A embed funciona da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui pro preview. Deixa eu voltar aqui para o preview. Então, pronto. Aqui no preview. E vou colocar aqui o preview para vocês. Beleza? Vocês estão vendo ali as barras de volume, né? Somente a imagem 1, 3 e 4 tem volume, né? A imagem 2 não tem volume, né? No momento, a imagem que estaria passando o som seria a imagem ali dos cavalos, tá? O meu som, nesse momento, se eu estivesse capturando o áudio através do video switcher, o meu som, da minha voz, estaria sendo cortado nesse exato momento, porque não dá para fazer mixagem, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Bem, nós temos aqui todas as fontes de vídeo, né? E a maioria das fontes de vídeo tem sinal sonoro, certo? Se você perceber ali, as imagens tem, né, ali as barras de áudio, tranquilo? No momento, a imagem que está em programa é a minha câmera, né? Mas no momento, quem está capturando o meu áudio é o video switcher, tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu pegar, ativar e passar por outro lado e ativar a câmera 3, que está piscando aqui no cantinho, ó, deixa eu só abrir mais um pouco a câmera, ajustar um pouco aqui, né? Lembrando que a minha imagem está em programa, quando eu pegar ativar e passar para cá, a imagem dos cavalos vai estar ativa.
Quando isso acontecer, o meu áudio vai ser cortado, porque o Video Switcher não faz uma mixagem entre as fontes sonoras, tá? Ele vai fazer uma seleção. E lembre-se que essa é a opção Embed, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês. Eu estou falando. Quando eu mudar, o meu áudio vai... Então, você percebeu que quando eu mudei aqui Ativar, o meu áudio foi cortado e passou a executar o som da imagem dos cavalos. Você prestou atenção nisso? Beleza? Então, é dessa forma que a função Embed funciona. Então, eu vou voltar aqui a minha imagem, sair de Preview, né? E colocar em PGM. Beleza? Vou até aqui no menu, vou até em áudio, e temos aqui em fonte Embed, e em External, a gente pode inserir uma fonte sonora externa. No momento nós não iremos fazer esse tipo de teste, beleza? Mas agora que vem a parte um pouco interessante, tá? Nós temos aqui a Input 1, a Input 2, 3 e 4, certo? Vale lembrar que a Input 1 é a minha entrada, a entrada do meu microfone que eu estou utilizando nesse exato momento da gravação desse vídeo. Então, eu vou deixar ela selecionada, beleza? E não importa, a partir de agora, quando eu fizer a alternância aqui entre as imagens, vai ser capturada somente a minha fonte sonora, tá? A fonte sonora é do meu microfone, por exemplo, a fonte sonora da imagem 1, beleza? Então, vou mudar, tá aqui selecionada 3, e quando eu fizer aqui da Ativar, vai aparecer a imagem dos cavalos e a minha voz vai continuar sendo capturada, beleza? Vou mudar agora aqui para a fonte 2, né? E minha voz continua ainda a ser capturada. Vou migrar aqui para 4, minha voz continua ainda a ser capturada, beleza? Então, vou voltar aqui para a imagem 1, que é a imagem da minha câmera. Vou aqui em menu. Se, por exemplo, eu migrasse aqui para outras entradas, né? Ele iria capturar a fonte de áudio de cada entrada aqui de vídeo, beleza? Por exemplo, se eu tivesse um áudio na entrada 3, ele iria capturar somente a entrada 3. Então, isso é importantíssimo, tá? Só lembrando que essa função Embed, ela vai seguir a fonte de vídeo, beleza? E as outras opções, ela vai deixar fixa. Isso é interessante você saber no momento lá de configuração de sua live, você saber isso, tá? A desvantagem dessa questão de sonora é somente uma. Você não consegue fazer uma mixagem das fontes sonoras. Você não consegue deixar, por exemplo, a fonte sonora 1 em 100% e a fonte sonora em 50% ou em 25%, a fonte sonora 3 em 30%. Você não consegue fazer essa equalização de volumes, tá? A gente já está terminando o vídeo, mas falta só mais alguns detalhezinhos aqui, tá? E agora falta apenas trabalharmos os efeitos, tá? Então, deixa eu dar mais uma ajustadazinha aqui no enquadramento do equipamento. Vou tocar aqui nesse botão SW. E nós temos ali a questão das transições, né? A opção Mix aqui foi selecionada e eu posso fazer a seleção de cada opção aqui, tá? Ele não é tão fácil de visualizar aqui, porque ele está em azul, né? Então, por exemplo, estou selecionado aqui Fade, vou mudar agora, tá aqui nessa opção de expandir para os 4 lados, da esquerda para a direita, agora está em cima para baixo. Você não consegue ver o seletor porque ele é muito difícil de ver. Deixa eu ver se eu ajusto um pouco aqui a câmera, e dá para... Mesmo assim não dá para ver. Deixar do mesmo jeito que estava aqui, tá? Mas você faz a seleção dessa forma. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa terceira opção aqui, ó, tá? Tá selecionada. Ó, agora ficou verde, né? Agora deu para visualizar melhor, tá? Então, quando eu faço a alternância aqui de câmera, olha só o que é que vai acontecer. Nós teremos esse efeito de transição, né? Muito bom, gostei muito desses efeitos, tá? Então, vou colocar aqui em SW e vou selecionar outro. No nosso caso, vou selecionar esse aqui, ó.
Vou fazer aqui a mudança. Olha só, ele fica da esquerda para a direita. Deixa eu selecionar um outro aqui. Por exemplo, esse último, né? Que é de círculo. Quando eu faço aqui a mudança, olha só, ele ainda dá para dar uma alteradazinha aqui. Ele pode deixar no meio do caminho, né? Olha só, muito bom. Gostei desses efeitos. Você pode fazer, você pode explorar esses efeitos mais detalhadamente quando você comprar o seu equipamento. Então, vamos voltar aqui para o modo Cut, né? Não, que ele fica com essa transiçãozinha aqui, com esse fade, tá? Então, essa é a forma como você pode mudar essa questão de transições, esses efeitos, tá? Então, vamos agora mudar de Mix para Mode. Temos ali Mix, vamos colocar em Mode. E temos as opções do modo de T-Bar, ser bem rápido, e a duração. Por exemplo, colocar agora 4 segundos na transição de um para o outro. Deixa eu colocar aqui novamente um outro efeito. Deixa eu colocar aqui esse aqui. Então, quando nós mudamos essa opção, né, a gente não trabalha mais com o controle aqui na T-Bar, tá? A gente vai trabalhar tocando mesmo nos botões e ele vai fazer a transição. Eu acho isso até mais interessante para você poupar o T-Bar, tá? Então, por exemplo, quando eu tocar na tecla 3, ele vai mudar ali para a fonte dos cavalos e vai demorar 4 segundos, tá? Então, vamos voltar aqui na minha imagem. Olha só, vamos até aqui em SW. Vou voltar ali para a opção Fade, o Cut, tocar novamente em SW e em Mode eu vou colocar em T-Bar e vou colocar somente um segundo, tá? Pronto, agora nós voltamos para T-Bar. Deixa eu voltar aqui para a capturazinha de telas. E para ele voltar a piscar novamente, você tem que dar um toque no botão. Então ele voltou a piscar, e quando nós mexemos aqui na T-Bar, ele faz a transição, beleza? Então, muito importante essas opções aqui, tá? Bem, pessoal, agora nós iremos trabalhar com a questão da função Picture in Picture. É bem confuso nesse vídeo switch, tá? Mas com calma e paciência você vai desvendar como a gente fez aqui agora. Beleza? Primeiramente, a gente tem que selecionar uma imagem que vai ser o programa, a imagem maior, beleza? No nosso caso aqui, nós vamos definir essa imagem, né, em Picture como A4, tá? Então, a gente definiu ela como para ela ficar a maior imagem, tá certo? Então, vamos até em Picture e vamos selecionar um modo. No nosso caso, vamos colocar esse modo aqui, ó, tá? Ficou ali selecionado, beleza? Então, lembra que a gente selecionou o Picture in Picture 4? Então, ele já está aqui, ó, marcado, né, em verde. Não parece que está, mas por isso que ele se torna um pouco confuso. E agora, para selecionar a imagem que vai ficar como figura, né, lá no cantinho, a gente tem que definir ela que está piscando, tá certo? No nosso caso aqui, ela está a 2, mas vamos definir a 3. Então, quando nós pegarmos a T-Bar, passarmos aqui para o lado, a imagem 4 vai ficar grande e a imagem 3, que é a do cavalo, né? Essa imagem 4 é a da borboleta e a imagem 3 é a imagem dos cavalos, tá? Quando nós mexermos aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar a imagem da borboleta grande e a imagem dos cavalos ali pequena. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar para a imagem 1 que já estava selecionada, tá? Por exemplo, se eu quiser que apareça a imagem 4 e a imagem 2, eu tenho que mudar essa imagem aqui que está piscando para 2. Então, dessa forma, vai ficar a 4 e a 2, ó. Beleza? É um pouco confuso, eu sugiro que você estude um pouco mais quando você tiver esse equipamento aqui em mãos, tá? E vale lembrar que nós temos que desligar o Picture in Picture, tá? Porque senão ele vai ficar ativo e você não vai conseguir fazer a transição das imagens.
Então, eu vou colocar ali off. Pronto, já está off. E quando fizermos aqui o T-bar, vai sair da imagem 1 para a imagem 4. Já o PIP foi desligado. Tranquilo? E, infelizmente, essa versão aqui, ela não dá a possibilidade de acessarmos o FX. O FX somente vai ser a partir da versão 2, tá? Beleza? Agora, nós iremos ver como capturar a imagem, né, de programa que está saindo daqui para o computador, beleza? Lembrando que nós estamos utilizando a saída output aqui, mas como preview do que como captura, tá? Se, por exemplo, se um dia a sua USB aqui queimar, você pode utilizar ainda essa entrada para capturar com aquelas plaquinhas que vêm lá da China, por exemplo. Dá para fazer esse trabalho ainda, mas eu sugiro que você deixe aqui o output do HDMI como preview, tranquilo? Então, nós temos aqui um cabo USB, esse aqui não é o cabo original, desse switch é azul, né? Ele é totalmente azul, mas é importante que ele tem que ser um USB 3.0, beleza? Então, temos aqui um USB 3.0 e vamos conectar o nosso cabo aqui na saída de USB, tá? Então, vou conectar aqui do lado. Pronto, já está conectada. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a entrada, né? A tela aqui do meu computador. Então, vamos abrir o OBS, vamos até digite aqui para pesquisar. Está ali o OBS ali na lista, vamos abrir o OBS. E agora vamos adicionar uma nova fonte de vídeo. Mas vale lembrar que o switch ele é reconhecido como dispositivo de vídeo diretamente. Você não precisa instalar nenhum tipo de driver, nada, fazer nenhum tipo de download. Basta apenas conectar o cabo USB no seu computador e no seu switch de vídeo e ele já vai reconhecer automaticamente. Beleza? Você pode também utilizar em outras plataformas, como o StreamYard, ou então o Teams, ou então o Meet. E o Zoom também, tá? Agora vamos adicionar a nossa fonte de vídeo. Vamos até mais, né? Adicionar uma nova fonte de vídeo e dispositivo de captura de vídeo. Vamos dar um OK aqui, porque é apenas um teste. E pronto, nós temos aqui o dispositivo FreeWorld USB 3.0 Capture. Vamos tocar em OK. E ele já foi ali adicionado ao nosso OBS. Eu vou mudar aqui a imagem para a imagem da câmera. E eu estou fazendo essa transição basicamente ao vivo, tá? Você faz essa transição de imagens ao vivo. Então, eu vou voltar aqui a nossa imagem para a imagem 3, que é a imagem do computador. E pronto, nós já temos aí a nossa configuração definida, né? Não vou ensinar vocês aqui como faz a configuração de transmissão, porque você já deve saber isso, tá? Mas para finalizar, vamos adicionar a fonte de áudio. Então, vamos adicionar nova fonte de áudio. Vamos tocar em OK. E vamos selecionar o dispositivo FreeWorld. Pronto, depois disso OK. E nós já temos ali a nossa fonte de áudio sendo capturada perfeitamente, beleza? Então, esse foi o nosso tutorial, na realidade o nosso review. Espero que você tenha gostado dos detalhes do vídeo, né, das dicas e tal. E lembrando que se você quiser comprar esse equipamento, lá na descrição do vídeo tem um link para você comprar, tá? Vale lembrar que esse equipamento ele custa hoje, né, dezembro de 2021, R$ 1.700. Ele já chegou, né, em tempos áureos, está com valor de R$ 1.200. Mas se você não tem tanto dinheiro, esse é o primeiro equipamento que você deve comprar quando você quer trabalhar com transmissão de vídeo, tá? É um equipamento ideal para você trabalhar com transmissão de cultos, por exemplo, de eventos corporativos, pequenos shows, dá para você trabalhar tranquilamente. Ele tem algumas limitações, mas pelo valor é uma boa compra, tá? Só vou ressaltar a questão do áudio, tá? A única coisa que eu tive dificuldade, né, nesse equipamento foi o gerenciamento de áudio, que você não consegue fazer uma mixagem nos sinais de áudio, beleza? Fora isso, é um equipamento muito bom, você não vai ter nenhum tipo de problema trabalhando com eles, tá? Mas vale lembrar também que você deve comprar, né, quando você comprar esse equipamento, imediatamente compre
um cooler para notebook, porque na parte de baixo desse equipamento ele esquenta demais, tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tutorial, de review, você pode ir até os comentários e deixar a sua mensagem lá, que a gente vai analisar, e se der para a gente contemplar o seu tutorial, o seu review, a gente vai fazer isso, beleza? Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, e se você gostar do nosso projeto, você pode se tornar um membro, né, contribuindo com pequenos valores mensalmente, tá? Se inscreva no canal, e eu gostaria de agradecer aí a ajuda da Nayara, que ela ficou aqui até tarde fazendo a produção desse vídeo. Grande abraço, Nayara. Se você quiser seguir a Nayara também, eu estou deixando o Instagram dela lá na descrição do vídeo, tá? Grande abraço, muito obrigado aí por estar comigo. Valeu e até mais.